Gravando. Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição mais um semestre, mais um ano letivo que se inicia e nessa ocasião começar a OC eletiva de Mercosul e Agenda Contemporânea da Integração Regional. Meu nome é Marcos Salles, vou me apresentar na sequência aqui para a gente poder se conhecer um pouco mais e vou estar a cargo dessa disciplina para vocês ao longo desse semestre, tá? A gente vai trabalhar ao longo desse semestre nessas turmas, nesses horários de quartas-feiras à tarde para a turma do integral e quinta-feira à noite, com a turma do noturno, e vou ter a feliz e honrosa companhia na monitoria dessa disciplina, que vai ser feliz e honrosa para vocês também, da Luísa, que pelo visto vocês já se conhecem de outros carnavais e de outras monitorias e de outras disciplinas. A Luísa e eu já estamos desde o final do ano passado, já em contato, já trabalhando alguns projetos de iniciação científica que a gente está começando, organizando alguns eventos também já na área da extensão, que a gente vai comentar ao longo da aula de hoje. E a gente veio ao longo dos últimos 2 meses, basicamente, além da iniciação científica, já conversando sobre essa disciplina e o formato que a gente pretende dar para ela, como é uma unidade eletiva, tentar propor ela com um formato de aula diferente, uma abordagem de conteúdo diferente e também um formato de avaliação e de produto final da UC diferente do que é uma disciplina obrigatória. Nas UCs obrigatórias, obviamente, a gente precisa passar por conteúdo base da diretriz curricular nacional do curso de Relações Internacionais, então tem aquela exigência de passar por toda a formação teórica, passar por todas as bases teóricas, os principais conceitos de integração regional, de política internacional, de economia internacional. Aqui, como eletiva, a gente vai ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de liberdade para tentar experimentar alguns outros métodos, alguns outros estilos de leitura, outros estilos de documentos que vocês talvez não tenham trabalhado tanto ao longo do curso. E eu quero tentar estimular esse tipo de leitura, esse tipo de trabalho, tipo de redação também da parte de vocês na disciplina dessa aqui que a gente está começando agora. A ideia é oferecer uma disciplina estritamente focada em Mercosul. O nome, como ficou na grade, foi Mercosul aos 30 anos, a Agenda Contemporânea da Integração Regional, justamente pelo ano, 2021 foi o ano em que completou 30 anos, mas a ideia é que essa disciplina se estabeleça de forma mais autônoma e forma mais permanente, e que todos os anos a gente ofereça essa disciplina chamada Mercosul e Agenda Contemporânea da Integração Regional, para a gente fazer um monitoramento e uma análise permanente ao longo dos anos de como avança ou não avança o Mercosul nas suas diversas agendas de integração regional. Eu vou passando aqui nas lâminas e qualquer dúvida, vocês, por favor, abram o microfone e falam, porque eu não estou vendo vocês na tela, e aí eu posso escutar vocês, e fiquem à vontade para participar e perguntar, interromper quando bem quiserem, tá bom? A ideia, vou começar por mim, tá? Para depois falar especificamente do curso. Meu nome é Marcos, né? Eu já me apresentei. Eu estou na Federal de São Paulo, no Departamento de Relações Internacionais desde 2013. Vários de vocês ainda não tinham trabalhado comigo, exceto se alguém fez a disciplina de comércio internacional semestre passado. Teve alguém que já fez a de comércio internacional semestre passado comigo?
Não, eu não fiz. Acho que não, né? Tá. E eu estive fora da universidade entre 2015 e 2020, porque eu tive justamente cedido por ter passado num concurso público internacional para trabalhar na sede do Mercosul. Trabalhei na condição de consultor jurídico dentro do setor de assessoria técnica, e foi um trabalho que durou mais de 5 anos, e eu me reintegrei, voltei ao Brasil com a família no início do ano passado, justo por coincidência bizarra, que até hoje a gente não conseguiu compreender ainda, a tomada de decisão de sair do Uruguai justo um mês antes do início da pandemia no Brasil e lá no Uruguai também. Mas a gente se instalou aqui, a gente voltou justamente para estar perto de família, retomar uma série de projetos profissionais, acadêmicos que estavam em stand-by aqui no Brasil. E um deles é justamente trazer de volta para dentro da academia brasileira todo um debate e todo um arsenal, digamos, de informação que a gente tem à nossa disposição depois dessa imersão dentro da sede do Mercosul e da realidade do bloco regional, tentar trazer isso para a gente se apropriar disso dentro da nossa formação acadêmica, dentro da Universidade Federal de São Paulo e, por que não, dentro do Brasil enquanto projeto de formulação de política pública para a integração regional. E isso a gente vai conversar na segunda metade da nossa conversa de hoje. Sou formado em Direito, me formei em Direito lá para os anos de 2000, na faculdade, na Universidade Federal de Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul, como vocês já perceberam pelo sotaque. Fiz formação de pós-graduação em integração na América Latina, num mestrado lá na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul também, e depois o doutorado também em integração latino-americana aqui na USP, no Prolam. E ao longo desse período, sempre tendo a formação jurídica, digamos, de base, mas sempre ampliando a visão para a integração regional, para sempre os dois, tanto o mestrado quanto o doutorado eram em relações internacionais estrito sensu, né? A integração da América Latina era só uma área de concentração. E isso me proporcionou, vocês vão perceber ao longo do curso que eu não tenho a linguagem do advogado propriamente dito, não vou estar constantemente citando artigos e com essa linguagem hermética do direito. Sou muito mais ligado ao estilo de fala e de escrita da área do comércio internacional, da ciência política. Então, vocês vão perceber alguém que está transitando por várias disciplinas, várias formações acadêmicas simultâneas. E isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas é o resultado da minha vida acadêmica caótica que me trouxe até aqui. Como formação profissional, desde o final da faculdade, sou professor 100%, desde 2002, dentro de sala de aula, em cursos de direito, cursos de relações internacionais, cursos de comércio exterior, cada um sempre transitando entre disciplinas de organizações internacionais, direito internacional, integração regional, e enfocando minhas pesquisas de mestrado e doutorado em Mercosul, integração regional propriamente dita, e a sua relação com os regimes econômicos internacionais. Como que o Mercosul dialoga e se complementa com o sistema da OMC, como que ele se compatibiliza com as regras da OMC, como que o Banco Mundial e o FMI se relacionam com a integração regional. Então, essa relação entre multilateralismo e regionalismo, que sempre teve no meu foco de análise, e, obviamente, nessa foco de análise sempre tem o viés jurídico para isso, é análise de legalidade, é análise de compatibilidade legal, e vocês vão ver que isso, de uma certa forma, ajuda
aterrizar em aspectos bastante práticos quando a gente vai falar de Mercosul, vai falar de acordos comerciais, quando a gente vai falar dos vários protocolos, dos vários acordos que estruturam institucionalmente e legalmente, normativamente, o Mercosul. Também tive muitos anos trabalhando na área de gestão universitária, fui coordenador de curso várias vezes, coordenador de pós-graduação, trabalhei na Secretaria de Relações Internacionais da própria Unifesp, antes de sair para o Mercosul, e agora, fui vice-coordenador do nosso curso de Relações Internacionais em 2013 e 2014, quando era coordenadora a professora Pessequilo, fui coordenador auxiliar na gestão dela, foi o que organizei, digamos, a parte documental para o nosso primeiro reconhecimento do curso, para a gente começar com nota 5 no MEC. Então, foi um trabalho que também era uma área de profissional minha na gestão universitária, que eu me dedicava bastante, gostava dessa área, até que, depois de 2 anos vinculado à Unifesp, apareceu esse edital internacional da Secretaria do Mercosul para esse concurso. Foram 120 inscritos, uma vaga, e aí fomos para o box, para o clinch final, com 5 entrevistas, aí foi aprovado era um cargo para brasileiro, porque, como vocês já ouviram falar e conversaram em disciplinas de organizações internacionais, existe uma certa representatividade nacional dentro dos cargos internacionais de uma secretaria de organização internacional. O Mercosul, por exemplo, tem 60 vagas, hoje tem 60 funcionários internacionais que vêm dos países membros, mas não representam os países membros. Então, por exemplo, para o Brasil tinha 15 vagas. E nesse setor, que era o setor dos consultores jurídicos, dos consultores sênior, tinha uma vaga para brasileiro, e foi para esse que eu postulei. Eram os cargos de altos funcionários internacionais. Éramos 4, dois da área jurídica e 2 de área econômica, que completava o quarteto de consultores que atendia toda a secretaria e toda a estrutura Mercosul. A gente, ao longo do curso, eu vou trazer vários exemplos do cotidiano, da vida profissional e dos temas da agenda, não quero estender demais aqui, mas eu quero comentar com vocês que é desde essa vivência recente e, obviamente, da formação acadêmica pregressa a esse período e complementar esse período, que eu aporto para esse curso com vocês. Como a Luísa salientou ontem, um perfil de curso que provavelmente vai trazer muito mais vivência prática em temas de relações internacionais, especialmente em temas de integração regional, uma abordagem que não vai vir da teoria. O objetivo do curso não é analisar o Mercosul desde o neofuncionalismo, desde o construtivismo ou desde dos formatos de participação social, de governança. Essa discussão a gente dá em outros âmbitos da formação acadêmica de vocês, especialmente das disciplinas obrigatórias, que tem essa formação mais conceitual para vocês. Eu aqui quero tentar trazer muitos casos, quero trazer muita prática das negociações do Mercosul, que eu acho que para vocês vai ajudar a enriquecer muito que temas estão na agenda hoje das negociações internacionais, e aqui especialmente as negociações do Mercosul, e também trazer um pouco os métodos de trabalho e as ferramentas de trabalho que a gente tem que ter à nossa disposição quando a gente trabalha num organismo internacional. Porque isso eu acho que também vai fazer parte do curso, também tentar abrir para vocês um horizonte de carreira. Vocês estão aí, quase todos de vocês, nessa reta final, pelo que eu vi na Pasta Verde, estão todos aí, basicamente, a grande maioria em 7º, 8º, 9º ciclo, já se encaminhando para a final,
então já começar a deixar essa porta aberta dentro das mentes de vocês, das trajetórias possíveis que tem em organismos internacionais. Claro, são poucas as vagas, hoje em dia a gente teve um acesso a um estudo do sistema ONU, que os dados de quantos funcionários internacionais existem hoje no mundo não passava de 8 mil. Ou seja, é um universo minúsculo dentre 6 bilhões, 7 bilhões, somos quantos hoje, de profissionais que têm a oportunidade de trabalhar como funcionários independentes dentro de organizações internacionais. Nesse número de 6 mil não está os funcionários diplomáticos, obviamente, que esses representam o Estado. A gente não representava ninguém, a gente representava a organização internacional. Então, muitas vezes, em produção de relatórios, em pareceres que a gente tinha que dar, a gente fazia pareceres. Eu tinha a autonomia para fazer pareceres contrários às posições do Brasil, e isso não gerava nenhum tipo de repercussão para a estabilidade profissional e nem na minha posição de nacional, porque não era nacional brasileiro dentro da esquerda. Então, isso é por isso que eu quero, ao longo do curso, trazer um pouco essa vivência para também exemplificar bastante para vocês e incentivar vocês a ter esse tipo de vivência. Esse curso que a gente está oferecendo vai ser a segunda edição, mas é a primeira dentro da grade curricular, como eletiva. Ano passado eu tive a oportunidade de oferecer ele como curso de extensão, e ele como curso de extensão foi muito interessante. A gente ofereceu ele entre outubro e dezembro do ano passado, e nessa etapa foi um curso que foi aberto tanto para dentro da Unifesp quanto para fora da Unifesp. Foram mais de 150 participantes, de alunos de graduação, de pós-graduação, teve docente, teve diplomata, então teve gente que usou o curso para se aprimorar profissionalmente. Então isso foi muito interessante, o diálogo e o debate que surgiu dentro do curso foi dando muita serventia para o curso, e é esse que eu quero tentar trazer para vocês. Obviamente, como vocês são a grande maioria, não todos, mas a maioria mais formandos, você já tem um cabedal de formação do curso e já tem uma expectativa de formação profissional próxima, que eu acho que vai ajudar muito ter esse tipo de visão dentro do curso. Qual é a justificativa por trás desse curso? A ideia de um curso que eu já adiantei um pouco para vocês aqui, mas eu quero reforçar, é basicamente uma justificativa de por que estudar Mercosul. Mercosul completando 30 anos esse ano, fundado em 91, 26 de março. A gente agora, mês passado, ele completou 30 anos. Teve uma série de eventos, uma série de debates, uma série de seminários acontecendo ao longo desse último mês. Participei de uma série, eu vou compartilhar com vocês alguns desses debates, alguns desses papers que a gente produziu ao longo desse período, para justamente tentar contextualizar e entender um pouco o que está acontecendo com esse Mercosul, quem é esse Mercosul hoje, 30 anos depois da sua fundação. E uma das coisas que eu acho que é nítido aqui para a gente começar a analisar e já começar a estabelecer uma problematização, a gente pensar que o Mercosul é hoje o pilar fundamental de política externa brasileira das últimas décadas. O Brasil não se reconhece internacionalmente quando a gente fala de projeção econômica, de negociações comerciais, de porta-voz, não só nacional, mas regional. Então, nisso, a capacidade do Mercosul de se transformar em uma plataforma que faz com que o Brasil ganhe espaço regional, ganhe legitimidade regional, liderança regional, e, ao mesmo tempo, isso gera custos dessa liderança, que significa não ter essa autonomia para negociações externas, para negociações de acordos comerciais, para assinar acordos, para a adesão de determinados projetos dos mega acordos econômicos internacionais que a gente está vendo acontecer hoje, faz parte hoje dessa vivência do Brasil dentro do Mercosul. E o Mercosul hoje, como mercado comum e como união aduaneira, depois a gente vai entender basicamente
esses conceitos de fundo do que significa o Mercosul, faz com que ele seja hoje é a organização de integração regional mais importante da América Latina, né? Óbvio que a gente está comparando com a Comunidade Andina, com a Aliança do Pacífico, que ainda é um vir a ser, com a ALAD, que tem muito mais história de vida, mas já entrou num segundo plano em termos de projeto de integração regional. Então, e Mercosul hoje, somado, hoje é a quinta economia do mundo, são quase 400 milhões de habitantes, do ponto de vista de projeção econômica, são 400 milhões de consumidores, então tem muita demanda e muita cobiça internacional pelo espaço Mercosul, seja a União Europeia, seja Estados Unidos, seja a China. Então, isso a gente vai perceber que o Mercosul é um espaço bastante privilegiado para esses temas hoje de projeção internacional. E é por isso que eu quero desmembrar a ideia de relevância do Mercosul, que é uma relevância multidimensional. Ele é relevante porque ele é um processo de integração regional, ele busca ser esse espaço de conformação de um espaço econômico, um espaço de integração, tanto econômica, política e social comum, mas, ao mesmo tempo, ele também busca ser essa plataforma de inserção internacional, não só para o Brasil, mas para os 4 países que hoje são membros plenos ativos. A gente tem também Venezuela, e a Venezuela suspensa, vai ser um tópico importante das próximas aulas, a gente discutir o sistema de adesão e de suspensão da Venezuela. Tem Bolívia, que está na sua fase final de incorporação como membro pleno, ou seja, o Mercosul de 4 se transformará em 6, logo, e para todos eles vai se transformar num bloco de uma plataforma de inserção internacional. E o que significa? É uma plataforma para entrar no mundo, dialogar com o mundo, de negociar com o mundo de maneira conjunta. E isso é algo que é consenso para todos, embora haja discursos políticos lá e cá para questionar as amarras do Mercosul, que o Mercosul não pode ser precisa ser flexibilizado, a gente vai precisar analisar muito a fundo isso na aula de relacionamento externo do Mercosul, mas é importante que vocês entendam que isso é hoje parte intrínseca do Mercosul. O Mercosul não é apenas integração, ele é também inserção internacional, ele é diálogo com as outras regiões do mundo, ele é diálogo e negociação comercial, negociação política, negociação econômica com outros países da América Latina. A aproximação com a Aliança do Pacífico não se dá Brasil com a Aliança do Pacífico, se dá Mercosul com a Aliança do Pacífico, diálogo com os Estados Unidos, quando houve, era Mercosul com Estados Unidos, negociações com o Canadá é Mercosul com o Canadá, com a União Europeia, com o EFTA, com a ASEAN, é sempre por meio do Mercosul. Tá? E, por fim, o Mercosul é uma estratégia também de desenvolvimento econômico e social da região. Todos os países que, quando pensam e projetam as suas grandes estratégias de desenvolvimento industrial, tecnológico, e os impactos sociais desse modelo de desenvolvimento, emprego, educação, formação tecnológica, sempre eles estão tomando em conta a escala regional. Quando a gente ouve as discussões dentro do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, sempre se projeta a escala Mercosul. Já não se contempla mais Brasil de forma mais limitada quando a gente fala em projetos de desenvolvimento. Isso é muito importante, que a gente é a consolidação de algo que vocês provavelmente já leram, já estudaram, discutiram bastante, que é os velhos conceitos da CEPAL, de uma região que se desenvolve de maneira integrada para buscar uma autonomia regional. Ou seja, nunca a gente vai conseguir superar o nosso desenvolvimento se a gente se perceber como países isolados. Para o Brasil, que é um país continental, é mais fácil ver a possibilidade de ser desenvolvido ou buscar um processo de desenvolvimento de maneira individual. Mas vai levar isso para um caso do Uruguai, para um caso do Paraguai, para o caso da Bolívia, para o caso do Chile, que tenta construir todo um sistema de política internacional de desenvolvimento de maneira autônoma,
mas ele está permeado de redes de acordos com os demais países da América do Sul, embora ele diga sou livre, mas ele tem acordo de livre comércio e de união aduaneira com quase todos os países da América do Sul. Então, percebe como isso é a integração regional, hoje é uma realidade dada para perceber a sua estratégia de desenvolvimento econômico e social de cada um dos países da região. Cada um a seu modelo, cada um no seu molde, cada um com a sua estratégia, com as suas variáveis, mas isso é a parte fundamental também quando a gente vai perceber Mercosul e a prioridade, a relevância que o Mercosul ocupa para os países da região, especialmente para os 4 membros plenos atuais. Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, por favor, interrompam e falem, tá? Aqui eu quero fazer o contraponto, e aqui já começa a virar provocação a vocês, que é, apesar de Mercosul ser toda essa importância e toda essa pompa que eu estou tentando dar para ele, a gente, na verdade, conhece muito pouco de Mercosul. Se ele é tão importante assim, por que a gente sabe tão pouco sobre ele? Por que se produz tão pouca informação sobre o Mercosul? E por que se produz tanto senso comum de nivelamento por baixo das informações sobre o Mercosul? Por que a gente sempre tem que conversar sobre o Mercosul a partir de algumas palavras de efeito, tipo, Mercosul está em crise, Mercosul está acabando, Mercosul vai acabar, Mercosul é uma marra para o desenvolvimento do Brasil. São essas as expressões que a gente ouve, que a gente fala, que a gente repete, e a gente não processa para além da página 2, para além da página 3, para além da página 4 sobre o Mercosul. E isso vem de uma reflexão que eu pus aqui, o nível de conhecimento público a respeito do Mercosul está muito aquém da sua relevância. E existe uma grande defasagem em termos de quantidade e qualidade de informação gerada tanto pelo Mercosul quanto pelos seus Estados-membros. A gente ouve pouquíssimo da voz dos governos brasileiros, dos governos, especialmente do Brasil, dos vários governos brasileiros, ênfase e defesa de Mercosul quando o Mercosul constrói e aporta para muitos dos grandes projetos nacionais. A gente sempre tenta olhar pelo aspecto, como Estado, né? Sempre pelo aspecto da crítica ao Mercosul. E isso tem uma série de variáveis por que isso acontece, isso acho que vai ser uma tônica interessante para a gente tentar analisar, mas há um grande problema de falta de transparência em termos de Mercosul. Ele é, em grande parte, comandado pelos Ministérios de Relações Exteriores dos países. Os diplomatas têm uma lógica de trabalho de muita confidencialidade no trato dos temas que eles levam adiante, então não são muito favoráveis à lógica de debate público, de diálogo com a academia e de transparência de todo o seu trabalho, porque eles vêm de uma formação histórica, clássica, que não se veem como funcionários públicos obrigados pelos princípios constitucionais de transparência, de publicidade, se veem mais como militares, como estrategistas, como negociadores, e por isso estão fora dessa lógica de transparência do Estado. E isso é um dos grandes desafios em matéria de organizações internacionais em geral, mas para o Mercosul aqui em especial, que é que a gente consiga perceber o bloco como uma grande política pública regional. Tanto políticas externas quanto organizações internacionais devem ser interpretadas pela ótica das políticas públicas, da administração pública e dos princípios constitucionais que regem uma administração pública. A gente não pode tentar acessar o site do Ministério da Economia e todas as atas de reuniões do Ministério da Economia estarem confidenciais. Isso é proibido pela Constituição. A gente tem uma série de instrumentos para acessar os documentos produzidos, os orçamentos, o quanto custa um ministério, o quanto custa, quantos funcionários tem, quantos cargos tem, como funcionam os concursos. Tudo isso tem que ser transparente, tem que cumprir regras. Quando a gente fala de organizações internacionais, isso é muito mais tênue, é muito mais limitado. Então, existe uma necessidade de abrir essas caixas de Pandora,
abrir esses espaços para ser mais transparente, para ser mais oxigenado e ser mais visível. E um dos trabalhos que eu vou propor a vocês no final dessa unidade, dessa UC, dessa disciplina, é a gente começar a trabalhar juntos a ideia de construir uns relatórios sobre o estado atual do Mercosul e a gente tentar propor um debate para dar visibilidade para o Mercosul e para suas agendas. E nisso a gente tem um conceito muito importante que é muito caro para as organizações internacionais, e aqui especificamente o Mercosul, é a ideia de déficit democrático. Mercosul sofre de um enorme processo de déficit democrático, que é ter a participação concreta, participação real da cidadania nos processos de tomada de decisão ou de opinião ou de formulação daquela decisão por meio da participação popular. O Mercosul é como se fosse um outro mundo. Ele não faz parte do nosso Estado, embora a gente vote para congressistas que são nossos representantes no parlamento do Mercosul. Vocês sabiam disso? Se não sabiam disso, sabem quem são os representantes brasileiros que hoje atuam no Parlamento do Mercosul? O que fazem, o que não fazem? Pois é, esse é o tipo de indagação que a gente se faz e a gente percebe como é distante da nossa realidade democrática, cívica e cidadã, o Mercosul e todo o seu contorno dessa máquina pública internacional que ela é. E eu falo isso a partir da experiência, da vivência que muitas vezes eu sentia trabalhando dentro da sede, sentado dentro da minha oficina, dentro do meu escritório, com aquele espaço. Eu digo, que edifício é esse? Quem paga o meu salário? De onde vem quem paga a conta de luz desse edifício? E aí a gente começa a perceber que a gente não está em Brasília, a gente não está em Buenos Aires, a gente não está em Montevidéu, a sede é em Montevidéu, mas a gente não obedece ao Estado uruguaio. E o orçamento é um orçamento comum. As leis que regem a sede do Mercosul são leis comuns, negociadas pelos quadros para estabelecer qual é a legislação trabalhista que eu obedecia como funcionário. Era a CLT, era a legislação uruguaia, era uma legislação exclusiva para nós, para funcionários internacionais. Então, tudo isso mostra como esse debate sobre o Mercosul carece de forma muito grande de um aporte democrático de conhecimento e de visão de política pública em geral. E esse é um pouco o tom que eu quero dar para vocês ao longo do curso, e quero que vocês tentem enxergar o Mercosul desde essa perspectiva, dessa necessidade que nós, como profissionais, futuros analistas das relações internacionais e futuros profissionais da área, e também como cidadãos do Mercosul, saber conhecer e saber os caminhos e saber as agendas de trabalho que estão dentro do bloco, para se apropriar do bloco como um bloco nosso. É uma coisa pública regional. Ela não é uma coisa pública nacional, ela é uma coisa pública regional. E isso é muito nítido. Há momentos do Mercosul onde isso foi muito defendido, foi muito combatido pelos funcionários que trabalhavam junto ao Mercosul, e em outros momentos isso é arrefecido, é afastado, o Mercosul volta a ser de um clubinho de diplomatas e de funcionários de ministérios e se isola do debate com a sociedade e da lógica de transparência e de participação democrática. Então, eu quero deixar isso para vocês pensarem na força, uma ideia motor que vai balizar um pouco a discussão do curso. Aqui eu quero só fazer um sobrevoo sobre os principais temas que hoje estão na integração do Mercosul e que são temas em cima dos quais nós vamos começar a reflexão para saber que temas podem e devem ou não devem estar na agenda do Mercosul para um mundo e para uma região pós-pandemia. E aqui eu quero sobrevoar alguns deles de forma muito rápida, porque a gente vai dedicar uma aula específica para cada um deles, mas aqui, primeiro, partir pela lógica da integração econômica. O Mercosul, desde que foi criado, ele se criou fundamentalmente como um bloco de integração econômica.
ele tinha o objetivo de ser uma zona de livre comércio, que se ampliaria para ser uma união aduaneira e se conformaria em formato de mercado comum. Isso foi conquistado com muito trabalho, muito esforço, já no início dos anos 2000, a ideia de união aduaneira com uma zona de livre comércio intra-regional, mas o processo de conformação do mercado comum é um enorme desafio que está em constante processo de reinvenção. Então, é necessário, de tanto em tanto, reinventar a integração econômica, porque novas regras começam a surgir para investimentos, para atração de investimentos, novas regras para o que se chama facilitação de comércio, novas regras para transparência em compras públicas, e assim vai. Esse é um dos temas que a iniciação científica que está fazendo a Luísa depois vai aportar para vocês na aula que a gente for trabalhar isso, ela vai comentar de forma a explicar a vocês esse processo de renovação da agenda de integração econômica que o Mercosul está vivendo. E um dos temas que está nesse processo de renovação da integração econômica do Mercosul é a facilitação do comércio. A gente vai ter um tópico específico para isso, porque hoje, muitos de vocês se já não tiveram contato com esse tema, vão ter, muito provavelmente, quando estiverem fora da universidade, que hoje é a grande linguagem hoje do comércio internacional. Já não se fala mais em redução de tarifa, já não se fala mais em diminuir o imposto. Os impostos hoje, os tributos de importação e de exportação, especialmente os de importação, já estão em níveis muito baixos hoje para a escala mundial. Hoje, a liberalização do comércio e a integração econômica regional e global se dá por meio da lógica de facilitação, que é desburocratizar, que é digitalizar, que é informatizar, que é harmonizar procedimentos aduaneiros, construir ferramentas informáticas comuns para unir 150 países no mesmo formulário aduaneiro. Ou seja, isso é o que vai dar agilidade para o comércio, para que um exportador não tenha que viajar com uma pasta de papel cheia de carimbos para cruzar por aduanas, receber o carimbo do Ministério da Agricultura e depois do Ministério da Economia e depois da Receita Federal. Tudo isso está em um processo extremamente veloz, sendo migrado para sistemas digitais. Uma das grandes ferramentas para isso vai ser a 5G, é ela que vai dar toda essa base de internet global para permitir toda a instrumentalização da facilitação do comércio. Então, por isso que a gente vai trabalhar esse tema em especial. O Mercosul vem investindo muito nisso. A Receita Federal Brasileira, a Receita da Argentina, a aduana uruguaia, a aduana paraguaia, em processo de integração dos nossos sistemas de comércio exterior, mais do que pensar a lógica de integração de redução de tarifa, porque isso o Mercosul já superou já em 99. A gente já não fala mais em tarifa zero, em zonas de livre comércio no bloco por causa de impostos. Já não existe mais um imposto aplicado no comércio intra-Mercosul desde 99. Agora, o que existe são gargalos burocráticos, de ferramentas, de instrumentos aduaneiros, de demoras, de prazos. Então, é nisso que há muitos anos vem sendo trabalhada a lógica de facilitação de comércio. Um terceiro tópico que é relacionamento externo, que eu acho que é o tema mais visível do Mercosul, que é quando a gente fala de negociações do Mercosul com terceiros. E hoje está na bola da vez o acordo Mercosul-União Europeia. Mas além do acordo Mercosul-União Europeia, o Mercosul tem vários outros acordos já vigentes, vários outros acordos negociados, que estão na reta final de conclusão, várias negociações em andamento. E é interessante que a gente consiga dedicar uma aula para entender como funciona essa habilidade do Mercosul de tentar se projetar para o mundo e também atrair do mundo aquilo que lhe interessa. Porque numa negociação, por exemplo, Mercosul-União Europeia, não é só oferecer, é também
demandar aqueles espaços econômicos que interessam, aqueles investimentos que interessam, aquele capital intelectual, aquelas tecnologias, aquelas patentes que interessam, que muitas vezes é o grande nó de um processo de negociação de um acordo intercontinental, como é o caso do Mercosul e União Europeia. A gente vai ter uma aula específica para o acordo do Mercosul e União Europeia também, tá? Quero também comentar com você sobre integração fronteiriça, que parece um tema um pouco fora do radar, mas em termos de Mercosul é uma experiência interessante que o Mercosul vem desenvolvendo, que é tentar criar entre as fronteiras do bloco, entre as fronteiras dos países do bloco, um outro tipo de olhar, e um olhar para além da lógica de defesa e de segurança. As fronteiras entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai estão paulatinamente sendo desmilitarizadas e estão sendo transformadas em espaços mais cívicos e mais públicos, para justamente poder, pensando como um espaço de integração, tanto econômica, ou seja, não ter 5, 6, 7 controles na hora da passagem de um caminhão ou de um container, poder passar livremente. Para a lógica militar, para a lógica securitária, para a lógica de defesa, é impensável que um caminhão possa passar livremente pela fronteira. Preciso ver se tem tráfico de drogas, preciso ver se tem tráfico de pessoas, preciso ver se é caminhão roubado, preciso ver se tem carga roubada. Toda a paranoia securitária impede um amplo espaço e um profundo espaço de integração econômica. E isso vem muito tempo sendo afastado desses espaços, das fronteiras, do ponto de vista econômico. Mas isso também é verdade para a área social. Várias regiões da fronteira são espaços coabitados em zonas de fronteira. Quem já foi a Foz do Iguaçu sabe que é uma cidade que não tem divisa. Tu não sabe onde começa o Paraguai, onde começa o Brasil, onde termina o Brasil, onde começa o Paraguai. E isso é a realidade de muitas regiões de fronteira do Mercosul. Então, como regulamentar a vida daquelas pessoas naquele lado, que moram de um lado, trabalham do outro, nascem de um lado, estudam do outro, moram de um lado, têm filho do outro lado, pode acessar o hospital sendo estrangeiro, ou, na verdade, ele não é estrangeiro, ele é fronteiriço. Existe uma categoria de cidadão fronteiriço que o Mercosul criou para justamente habilitar esse livre trânsito em zonas de fronteira. Então, é um tópico interessante que a gente vai tentar aprofundar numa aula específica sobre isso. A dimensão social e cidadã é uma dimensão muito mais ampla do Mercosul, que abrange a gente falar de integração educativa, a gente falar de integração trabalhista, integração previdenciária, integração migratória, a possibilidade de residir, de morar, de casar, de ter filhos, de trabalhar com a tua CLT sem precisar tirar outra carteira de trabalho, poder trabalhar 10 anos num país, 15 anos num outro e 10 anos num terceiro, e mesmo assim poder se aposentar. Ou seja, tudo isso faz parte de uma lógica de que a integração também causa repercussões enormes no tecido social do bloco. Ela não é só um grande espaço de integração de comércio. A gente, como gente, também faz parte desse movimento e é impactado por esse movimento e é o grande catalisador desse movimento. Então, a gente vai também focar na dimensão social e ela tem um elemento interessante que é o que foi aprovado esse ano no Mercosul, que se chama Estatuto da Cidadania. Vocês tomem nota disso, porque isso vai ser algo que a gente vai comentar muito, que é um grande documento que foi consolidado, que gerou uma cartilha, hoje, dos principais direitos fundamentais de todo cidadão do Mercosul. Qualquer um de nós vai, com aquele Estatuto da Cidadania, saber que, independente do país onde ele estiver, aqueles direitos fundamentais, que estão equiparados aos direitos da Constituição, andam comigo, independente do país de qual eu venho, em qual país eu estou, se eu estou dentro do âmbito Mercosul. E isso é o que vai construir a lógica de cidadania regional e dos direitos fundamentais regionais.
A Agenda 2030, vocês também conhecem, que é a grande agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é para a gente já começar a vislumbrar um Mercosul tentando estabelecer, incorporar os parâmetros dos ODS nas suas políticas regionais. Como que está implementada essa agenda, como que está sendo incorporadas as premissas do desenvolvimento sustentável nas iniciativas do Mercosul, tanto para dentro quanto nas suas negociações externas. Então, outro tópico. E, por fim, a ideia de modernização institucional. O Mercosul, que é uma organização internacional de 30 anos, que, ao longo desses 30 anos, precisou se modernizar, não se modernizou, e é uma estrutura bastante pesada, lenta, burocrática, a grande quantidade de reuniões, poucos funcionários, como eu falei para vocês, para um bloco do tamanho dessa dimensão de todas essas temas que eu estou comentando para vocês do Mercosul, a sede do Mercosul não chega a ter 60 funcionários. Vocês imaginam? E mesmo assim, ela é considerada uma estrutura pesada, lenta, porque tem pouco investimento em modernização tecnológica, pouco investimento em capacitação de funcionários, mas também a lógica de integração dos países por meio da organização internacional. Vou dar um exemplo, que agora se resolveu ao longo da pandemia, mas foram anos de dificuldade. Às vezes, as reuniões, por falta de orçamento, por falta de tempo, por falta de disponibilidade para viagem, as reuniões de alguns órgãos do Mercosul eram feitas por videoconferência, certo? Como a gente está vivendo ao longo dos últimos ano e meio de forma muito intensa, isso já é para um país, para um bloco continental, onde alguém das 4 capitais, um de cada capital precisa se reunir. A grande maioria das vezes eles se reúnem presencialmente. E aí termina a reunião, se assina uma ata ou se assina uma norma que foi aprovada, se assinou isso presencialmente. Quando é assinatura presencial, não precisa validação ou reconhecimento. Quando é à distância, os países exigem algum tipo de reconhecimento daquela assinatura. E isso criou uma dificuldade enorme para incorporar a lógica de assinatura digital, que a gente usa todo dia com o nosso aplicativo do banco, com o aplicativo para o Detran, com o aplicativo para entrar e sair da Unifesp, para rematrícula. A gente está usando assinatura digital para tudo. E a gente levou 30 anos para conseguir aprovar no Mercosul, foi aprovado ano passado, uma assinatura digital no âmbito do Mercosul. Então, isso é um processo de modernização institucional que está recém começando, e eu quero que vocês, nessa aula, a gente entenda um pouco alguns dos principais gargalos do Mercosul enquanto organização internacional, tá? Já sei que eu estou falando demais, depois eu vou querer ouvir vocês, eu só quero passar aqui mais uns 2 slides, e aí eu passo a bola para vocês. Aqui um pouco o temário do curso, tá? Todo o curso vai ser oferecido por meio do Google Classroom. Dentro do Google Classroom, vocês vão ter acesso ao Meet, como vocês tiveram para a aula de hoje, e lá vocês vão ter também o acesso às videoaulas que vão estar disponibilizadas, e toda a documentação para leitura para cada um desses tópicos, tá? Então, vão ser 9 aulas temáticas, tá? Aqui com as datas relacionadas, sobre estado atual da integração, reforma jurídico-institucional do bloco, a rede de acordos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia, a facilitação de comércio Mercosul, integração fronteiriça, Estatuto da Cidadania, desenvolvimento sustentável e agenda pós-pandemia. Então, basicamente, nesses temas que eu sobrevoei com vocês, eu tentei traduzir com a Luísa em uma estrutura de aulas e de tópicos que a gente vai trabalhar junto com vocês a partir de agora, tá? A lógica, a modalidade de trabalho vai ser por encontros semanais, obviamente. A integral vai ser quartas-feiras à tarde, às 2h, noturno quintas-feiras às 19h. Vai ter sempre um encontro síncrono para tirar dúvidas do tópico passado e para já criar um estímulo de debate para a aula daquela semana. Sempre em torno de 15, 20, 30 minutos, no máximo, uma aulinha de abertura síncrona para tirar dúvidas e para estimular.
E aí, depois, obviamente, grande parte da carga horária está nas videoaulas temáticas, que vocês já vão receber elas gravadas, e o material didático de apoio que vai ser disponibilizado toda semana para cada um dos tópicos, tá? O uso vai ser o sistema Google Suite, que vai ser o Classroom e o Meet, basicamente só os que a gente vai usar, e o Classroom vai remeter ao YouTube, porque eu tenho lá salvo os vídeos do curso. Então, geralmente, quando clicar, vai remeter. Não vale a pena se inscrever, o canal é privado, tá? Vocês podem procurar lá, tem as aulas do curso de Comércio Internacional, mas vocês já vão ter muita coisa para acompanhar ao longo do semestre, não se mesclem ali. Lá tem alguns eventos que eu participei esse ano e ano passado sobre Mercosul, para quem tiver interesse, mas é basicamente para que vocês possam interagir YouTube por meio do Classroom. E esses vídeos que eu vou gravar, eu vou sempre subir no YouTube para disponibilizar pelo Classroom, tá bom? Antes da gente passar para a próxima etapa, vou parar de falar um pouquinho, vou tomar um pouco de água e eu quero ouvir vocês. Expectativas frustradas, que eram expectativas que vocês tinham, que foram sanadas, por que se inscreveram nessa disciplina e o que vocês esperam além disso. Por favor, falem um pouquinho para eu parar de falar, senão eu não paro. Não é tanta expectativa quanto é só mais curiosidade sobre o Mercosul em si, sabe? Igual você falou agora, o Mercosul passou 30 anos e ele só foi adotar recentemente o sistema de assinatura digital. Apesar de ser, igual você tinha mencionado antes, uma infraestrutura gigante numa região com 400 milhões de habitantes. É parcialmente interessante ver o potencial que ele tem, assim como ver as razões do quão demorado ele é de se modernizar e de se adaptar às necessidades que o mundo apresenta hoje. Sem dúvida, é tentar entender, e isso a gente vai perceber em vários temas, as razões que levam a essa lógica minimalista, digamos, do Mercosul, o Mercosul que investe pouco em si mesmo, que constrói pouca institucionalidade, apesar do tamanho dos desafios que ele propõe para si mesmo. Então, é isso que é muito paradoxal, a gente saber, e especialmente quando a gente for caso a caso, isso vai ficando cada vez mais nítido a gente perceber isso. Mas obrigado, Guilherme. Eu me inscrevi no curso muito com base na disciplina de integração regional que a gente teve com a Regiane, e depois num trabalho de economia global, de economia global, eu estudei um pouco da integração regional sul-americana. Eu achei bem interessante, várias coisas eu não sabia, não tinha ideia, principalmente as questões assim sociais no Mercosul, né, como os países apoiavam essas agendas, e acho que foi mais desse interesse de entender um pouco mais a fundo, de ver. E tinha um autor que ele falava que o Mercosul ele não surgia a partir do apoio popular, e eu também achei super interessante. E isso gerou muita curiosidade, a disciplina e a eletiva caiu como uma luva e resolvi me inscrever. Que bom. Que bom. Não, a gente vai abordar isso. Tem um tópico que eu estou trabalhando ainda em forma de artigo, que ainda não está maduro ainda para a gente botar como tópico de aula, mas é basicamente isso da participação não estatal no bloco, que a gente vai ver também, tanto na parte de origem de formação do Mercosul, a participação do setor empresarial, do setor industrial, das elites econômicas do país no processo de criação e de pensar o Mercosul, mas e depois, ao longo dos anos 2000, um enorme movimento de participação social. E aí sim, movimentos sociais, cúpulas sociais. Então, como que essa dualidade acontece e como que se consolida, e o pêndulo da história e das ideologias vai dando a marca para cada período do Mercosul, e como que isso vai pautando também as agendas. Isso é muito interessante, porque de tanto haver a discussão empresarial, industrial, econômica dentro do bloco, naturalmente a agenda do bloco vai se moldando para aquele olhar e para aquela pressão não estatal que está chegando no bloco. Isso também aconteceu com a pressão popular, social e de movimentos sociais.
Eu trabalhei 3 anos apoiando a reunião de ministras e altas autoridades da mulher, que é especificamente sobre trabalho de inserção da mulher na integração regional. E elas criaram as diretrizes de políticas de igualdade de gênero para o Mercosul. Como criar políticas de igualdade de gênero no Mercosul. Então, são diretrizes gerais. E a gente trabalhou com elas para tentar criar um monitoramento dessas diretrizes. É um tema que a gente vai comentar ao longo do curso. E isso, elas depois que entraram com essa agenda, e essa agenda se incorporou na estrutura do bloco, nunca mais saiu. Algumas agendas sociais saíram, outras não. Então, isso é interessante a gente perceber como alguns temas entram e outros temas e ficam, outros temas entram e às vezes saem. E por uma série de circunstâncias que a gente vai aprofundar tema a tema na medida que a gente tiver interesse e a gente for tendo tempo para isso e fôlego para isso, né? Ana Carolina, tu ia abrir o microfone e ia falar alguma coisa? Então, a minha fala ia ser bem parecida com a do Igor, na verdade. Eu tenho muito interesse por América Latina, bastante mesmo, mas eu acho que na UC que a gente já teve de América Latina, a gente acabou vendo os países de formas mais individuais e de forma muito política, e que é uma coisa que eu gosto muito, que me interessa muito, mas que eu acho que a gente precisa ter uma visão do todo, né, da parte econômica, comercial, enfim, do todo, e eu acho que essa UC me chamou muito a atenção por isso. A gente não está falando da América Latina inteira, mas no âmbito da integração regional, enfim, me chamou bastante a atenção. E a explicação que você deu sobre a UC me deixou muito animada. Que bom, que bom. Não, porque eu conversei bastante com o Fábio. Isso a gente conversa desde 2013, 14, quando ele criou a disciplina, logo naquele momento de América Latina, e eu naquele momento criei regionalismo comparado, que era os blocos econômicos regionais, naquele momento, foi justamente para não ter essa sobreposição. Ele sabia que ele queria esse foco de estudar país a país, realidade nacional e realidade política, basicamente centrado. Inclusive, acho que alguns de vocês podem ter tido a oportunidade de ter ido ano passado ao Uruguai, num dos projetos da Realidade Latino-Americana, e ao conversar com ele sabe, avisando que ele ia, ano passado, não, desculpa, retrasado, a gente está no 2020 que não termina, a gente já está incrível. E em 2019, teve uma turma de alunos que teve lá, e eu perguntei, venham ao Mercosul? Ele disse, não, a gente está conhecendo o Uruguai. E aí foram visitar o Frente Amplo, foram visitar o Congresso Nacional e não teve essa amplitude para olhar a integração regional, que de fato faz muita falta para a gente se olhar em forma conjunta. E isso é a perspectiva integracionista, que é fundamental, porque senão a gente está olhando várias realidades nacionais e a gente não se vê como um todo. E óbvio que abarcar a América Latina como um conjunto é um curso muito mais amplo, né? Mas a gente vai focar aqui em Mercosul, que é um dos grandes blocos de integração da região, mas é para dar justamente esse foco. A gente vai falar muito pouco de Brasil, e muito pouco de Uruguai, muito pouco de Paraguai. A gente vai tentar constantemente estar olhando a visão de conjunto, né? Existe um debate que o Mercosul está passando por uma crise, assim como a integração regional, né? Ao mesmo tempo que surge a demanda por respostas em relação ao desenvolvimento sustentável. Eu acho que eu me inscrevi na eletiva para pensar um pouco sobre isso também. O Mercosul e a crise são quase sinônimos, né, Guilherme? Desde que nasceu, ele se fala que ele está em crise. Pouquíssimas vezes a gente leu notícias sobre o Mercosul dizendo que ele estava no seu apogeu, que ele estava um estouro de progresso e de ótimo desenvolvimento. Sempre houve essa necessidade de estar questionando e criticando, mas isso fez com que ele construísse muita resiliência. Ele, apesar dos momentos de pêndulo esquerda, direita, ele soube se adaptar, e isso vai ser interessante a gente conseguir ver esse percurso histórico do bloco,
mas ele é muito resistente à incorporação de novos temas, como o desenvolvimento sustentável. É muito difícil trazer isso, porque é necessário harmonizar realidades nacionais muito díspares. Como que a gente fala de níveis sociolaborais quando a gente compara a realidade do trabalhador uruguaio com a realidade do trabalhador brasileiro, né? Como que a gente fala de qualidade ambiental quando a gente compara o agronegócio brasileiro, quando a gente compara com o agronegócio argentino? São histórias e estratégias de desenvolvimento totalmente diferentes. E harmonizar isso e construir uma lógica de desenvolvimento sustentável comum na região é um enorme desafio que o Bloco está começando a enfrentar essa discussão. Começando. E eu acho que a gente pode, isso que tu mencionaste, de tentar, por isso, tentar olhar esse tema no curso, acho que é bem o espírito do tempo, acho que do Bloco. O Bloco está começando a incorporar esse debate e muito movido pela pressão da União Europeia, né? Com as negociações do Mercosul e União Europeia, essa pressão por reformas nos modelos de desenvolvimento sustentável da região vai provocar toda essa revisão e toda essa reinvenção da nossa região, para o bem e para o mal, né? E é isso que a gente vai ter que colocar em discussão lá ao longo do curso. Maravilha, obrigado aí já pelos primeiros retornos, primeiras participações, para eu poder dar um respiro. E ouvir vocês, isso é muito bacana. Por favor. Isso é mais uma dúvida, na verdade surgiu hoje de manhã no trabalho, mas o Mercosul tem algum braço de atuação pensado no relacionamento com as cidades e com a parte de diplomacia? Bastante. Se chama Mercocidades. E também pelo FCCR, que é o Foro Consultivo de Concertação Regional, que participa regiões, participam municípios, participam estados, e o Mercocidades, que é um braço do Mercosul, onde há fóruns de debates de criação de políticas para a diplomacia de nível municipal. Em que tu trabalha? E onde? Eu trabalho no ICLEI com relacionamento institucional. Olha, espetáculo. Não, isso vai ser um importante tema para a gente incorporar. Eu não coloquei dentro do temário, mas para a aula, que é impossível esgotar todos os temas, eu escolhi aqui alguns que estão mais na prioridade da agenda, mas a gente vai avançar com um pouco desse tema, especialmente na área de estrutura institucional do Mercosul, falar um pouco dessas espaços dentro do bloco que são para participação de subestatais. Mas muito bom. Seguimos? Que eu quero continuar aqui com vocês? Aqui é para a gente já começar a canalizar em direção ao objetivo central e final do curso. O curso vai passar por um sistema de avaliação, que não quero chamar de avaliação, porque, na verdade, como no sistema de atividades domiciliares emergenciais durante o período da pandemia, a gente não vai ter a presença vai ser pelo acesso de vocês e a visualização dos vídeos, nos tempos que vocês puderem, na conveniência de vocês, no momento, na hora que vocês puderem. Se puderem participar dos encontros presenciais, síncronos, para os debates e para as dúvidas, para justamente se manter vinculado a isso, vão ser encontros curtos, mas é para a gente manter esse diálogo ativo, vai ser muito bem-vindo, vai fazer muito bem para a nossa dinâmica. Mas o que eu quero propor para vocês vai ser um formato de avaliação no qual vocês entreguem ao final do primeiro bimestre um primeiro trabalho, e no final do segundo bimestre um segundo. E o primeiro bimestre, como vocês vão ver, vai estar mais centrado em Mercosul econômico e comercial, e no segundo bimestre mais centrado em Mercosul da integração social e cidadã. E
esse fechamento de cada bimestre vai estar feito de 2 momentos. Ao final, quando terminar essa sequência de tópicos do primeiro bimestre, a gente vai fazer uma aula debate, no sentido da gente poder cada um apresentar o que construiu em cada um dos seus trabalhinhos para esse primeiro bimestre, apresentar e gerar esse debate para a gente chegar a uma primeira grande conclusão parcial sobre o Mercosul, como ele está do ponto de vista econômico e comercial. Tá? Então, isso vai ser uma primeira... E depois, na semana seguinte, vocês vão consolidar para dentro desse trabalho as reflexões desse debate, vão finalizar e na semana seguinte vão entregar essa avaliação, redigir e entregar essa avaliação na semana seguinte. Isso vai acontecer também no final do segundo bimestre. Então, é basicamente 2 entregas que vão ter uma parte de debate e disposição e uma parte de entrega escrita. Tá? Aqui estão as datas de cada uma desses momentos vai acontecer no primeiro bimestre e no segundo bimestre, e isso não vai ser feito com finalidade de simplesmente entregar, cumprir tabela, e obrigado, tchau, até semana que vem, até semestre que vem. Não. O objetivo é que a gente coloque toda essa produção e toda essa racionalização e toda essa inquietação de vocês sobre Mercosul, que vocês vão traduzir nesses documentos que vocês vão entregar, documentos curtos de 3, 4 páginas, sobre cada um dos temas, e depois eu vou entregar essa parte de formato. Isso não é o tópico que a gente vai conversar hoje, mas é basicamente entender que o que eu quero é que a gente, ao final desse curso, aqueles que se identificaram com o curso e que querem produzir esses documentos de forma a tentar colaborar e ajudar a conformar um relatório, a gente criou, e foi aprovado mês passado na Unifesp, eu junto com a professora Regiane, o Observatório de Regionalismo da Unifesp. O Observatório de Regionalismo, alguns de vocês já conhecem, é um projeto enorme e de grande envergadura que já existe no Brasil, que foi construído no âmbito do Santiago Dantas. Ele já vem de provavelmente uns 10 anos de trabalho, envolvendo iniciação científica, mestrado, doutorado, pesquisas de vanguarda em matéria de integração regional, e que já extrapola o âmbito de Santiago Dantas e está envolvendo universidades do Brasil inteiro, desde a UNB, a Universidade da Integração Latino-Americana, Universidade de Sergipe, Universidade Federal de São Paulo, aqui só para exemplificar algumas. E essas universidades nacionais estão se integrando e estão construindo uma lógica de debate sobre regionalismo que a gente vai envolver vocês nesse processo, com a professora Regiane, tanto quando, isso é uma coisa que a gente recebeu a aprovação da Unifesp para montar o observatório na Unifesp faz 3 semanas. Então, no próximo semestre, quando ela ofertar a integração regional, ela já vai ofertar dentro dessa lógica de tentar fazer disciplinas que tenham esse viés de extensão para poder aportar para os objetivos do observatório. E qual é o objetivo desse observatório? É tentar criar, a partir desse observatório, que é uma fusão entre ensino, pesquisa e extensão, tentar criar documentos e relatórios e position papers, documentos de posição da universidade e da academia, para propor agendas, propor reflexões sobre o Mercosul, que hoje está muito carente na academia brasileira, na realidade política brasileira, no pensamento político brasileiro, ter documentos embasados e ter documentos com informação atualizada e reflexiva sobre o Mercosul. E a nossa pretensão é tentar criar, a partir de cada semestre onde for ofertada a disciplina de Mercosul, fazer das conclusões de vocês um consolidado de temas escritos por vocês para conformar um relatório. Isso vai virar publicação de vocês, organizada, obviamente, pela Regiane, por mim e pela Luísa,
com um conjunto de mini artigos, de ensaios, no qual vocês vão, a partir de uma lista de temas que nós vamos propor para vocês na semana que vem, vocês já vão receber, a gente vai encontrar uma modalidade para que vocês escolham ou se sorteiem tema para cada um, se vai ser, não sei se vai ser para um, se vai ser para dupla, uma coisa que a gente ainda está construindo, mas que vai fazer com que vocês deem um sentido para as avaliações dessa unidade curricular. Não quero que vocês entreguem uma prova, um trabalho, e isso fique jogado nem no meu drive e nem no drive de vocês, sem uma utilidade prática, que é a razão pela qual existe o observatório, tá bom? E vocês vão fazer isso no formato já criado pelo Observatório de Regionalismo, que é o que se chama ODR aberto. É para estimular que se escrevam ensaios de fomento a debate sobre algumas iniciativas regionais. É algo curto, de 3 a 5 páginas, com esse sistema de fonte, de espaçamento. Depois eu vou mandar isso tudo para vocês de forma mais detalhada. Mas a ideia é que vocês pensem, desde o início, que a gente vai entrar nessa disciplina para debater a fundo o Mercosul, e o resultado disso, no final, é tentar armar um relatório produzido por esse grupo, que está junto hoje, nós, 15, pelo que eu estou vendo aqui no grupo que está dentro do Google Meet, que é basicamente o grupo que está inscrito na pasta verde, nós vamos produzir um relatório temático sobre como está o Mercosul hoje. E nós vamos publicar isso. E isso vai valer para vocês como currículo, vai valer como atividade durante a universidade, e mais vai valer também para a universidade dar a sua voz em matéria de formação de política de integração regional. Tá? E isso é uma experiência que a gente está começando a construir, vocês vão ser o projeto piloto desse momento, obviamente nem todos os papers vão ser feitos com essa finalidade, alguns vão fazer só para cumprir tabela, o que a gente pode fazer, isso vai depender do nível de afinidade, do tempo, de dedicação, de vinculação de vocês, mas aqueles que foram feitos com o esmero necessário, com o impulso necessário, a gente vai conversar a respeito, a gente vai lapidar, a gente vai trabalhar, a gente vai aprofundar, e a gente vai caminhar em direção a um projeto que a gente, o que quer fazer a partir daqui é marcar o Mercosul e saber para onde está indo, quanto está crescendo, propor o tema de maior participação de cidades no Mercosul, maior participação social no Mercosul, maior agenda de desenvolvimento sustentável no Mercosul, tudo isso que vocês comentaram já nessa rápida fala que a gente teve de intercâmbio, a gente já tem aqui 3 grandes temas para a gente já começar a tentar refletir, começar a processar e propor o debate sobre isso. Tá? E, então é isso. É esse o objetivo geral da apresentação do curso, o objetivo do formato de avaliação, que os detalhes desse formato a gente vai enviar semana que vem, e vai proporcionar a vocês um outro tipo de engajamento com a disciplina, que é o que a gente espera. Por isso que a gente está pensando e isso faz parte do movimento da Unifesp, de fazer um currículo extensionista. Vocês já ouviram falar, obviamente, disso ao longo das outras disciplinas, nos debates da universidade, que se chama curricularização da extensão. É trazer a extensão para dentro da sala de aula e fazer a sala de aula virar um vetor da transformação da realidade. Tá? E é isso que a gente vai tentar fazer com os produtos que vocês vão produzir ao final de cada um dos bimestres e tentar conformar isso num formato de relatório. Vamos ver, vai depender de vocês, da qualidade de trabalho de vocês, da qualidade de debate que a gente vai estabelecer, do trabalho que vocês vão, a proximidade que vocês vão estabelecer com a Luísa, que vai estar muito engajada em apoiar vocês, dar insumos para vocês, gerar informação, gerar acesso a fontes. Mas é isso, eu não quero me estender além disso para esse momento de abertura. Quero que vocês acessem, fuxiquem o Google Classroom, baixem o plano de ensino atualizado, tá? Lá tem o cronograma atualizado das aulas, e lá vocês já vão identificar que semana que vem não teremos aula síncrona, porque semana que vem, em algumas cidades é feriado de Tiradentes, em outras cidades não é, então em São Paulo não é, em Osasco é, e na Baixada Santista é, no Barueri não é, então, para não ter essa dúvida, a gente não vai oferecer aula semana que vem, e aí daqui a 2 semanas, a gente volta já para o tópico seguinte, que é a aula sobre estado atual da integração regional.
quais os objetivos do Mercosul atualmente, quem são os membros plenos, quem são os membros associados, como está a zona de livre comércio do Mercosul, tirar um grande raio-x do Mercosul atual, para depois começar a avançar tópico a tópico, despacito, mas firme na meta de conhecer o nosso Mercosul, tá bom? Alguma outra pergunta, algum outro comentário, algum outro reflexão final? Luísa, por favor, tu tá quietinha hoje comparada com ontem. Dê os seus aportes e faça com que eu me cale um pouquinho. Não, é que você falou tudo. Você falou tudo que eu achava que seria importante falar. Então, bom, mas já que eu já abri meu microfone, eu sou Luísa, né? Só para me apresentar de novo. Eu tô muito animada com esse semestre, eu acho que vocês vão gostar muito. É uma matéria muito prática de entender, assim, a realidade de alguma coisa, a realidade do Mercosul. E, assim, os tratados que a gente vai ler, tudo que a gente vai ler, tudo que vocês vão ver, tem um pouco de vídeo também, de debate. Então, é uma coisa muito atual, muito dinâmica e muito uma coisa que vai se transformando ao longo do tempo, né? Vocês vão perceber muito isso, como o Mercosul se transformou. E, assim, eu pessoalmente, eu gosto muito dos debates que estão acontecendo agora, em especial sobre comércio envolvendo o Mercosul, o Tratado Mercosul-União Europeia, e os debates, assim, são incríveis, é muito legal. Então, eu espero que vocês gostem muito. É justamente isso, sabe? É uma matéria que você vê muito a realidade de alguma coisa, como está funcionando, tipo, a atualidade mesmo, coisas que você vê escritas nos jornais e você entende um pouco mais aprofundamente, de um modo mais aprofundado o que está acontecendo. E, não sei, eu espero que vocês gostem muito, muito animada, espero ajudar vocês com qualquer coisa que vocês precisarem. E é isso, mas o Marcos, ele falou tudinho hoje, sabe, que eu poderia complementar. É isso. Alguém tinha levantado a mão. Obrigado, Luísa. Não, fui eu, professor. É Gustavo. mais uma observação, um pedido, assim. Claro que depende, né, na questão da avaliação, né, que o senhor propôs. Claro que depende da nossa dedicação e da qualidade do material e tudo mais. Mas uma experiência da maioria da sala, né, a gente também fez algo parecido em outra matéria, e a proposta era a gente, né, produzir um material e tudo mais, e que teoricamente seria publicado, e isso traria, né, esse benefício para a gente no currículo. E acabou ficando por isso, né? Então, às vezes a gente acabou tendo um receio, né, de como que a gente se dedica para fazer um super material e tudo mais, e no final acabar não tendo reconhecimento, né? Era mais assim, tipo, como eu falei, depende muito da qualidade da nossa dedicação, mas que esse projeto se concretize, assim, né? Acho que é uma expectativa nossa, assim, de ter uma publicação real e tudo mais, que esse projeto vá para frente. Claro. Não, isso é uma preocupação também minha, Gustavo. Eu também compartilho isso pelo fato justamente de estar nesse momento de tentar construir esse espaço. Acho que alguém está com o microfone aberto, está dando um eco. Giovanni. Isso vai dar com que a gente, vai fazer com que a gente tenha justamente essa necessidade de criar uma dinâmica de trabalho que resulte em artigos, em documentos, em textos que permitam a publicação. Essa é uma primeira parte, né? Provavelmente não vão ser todos, e depois encontrar aí, nesse meio do processo, a ferramenta para essa publicação. Esse formato de relatórios e a página de internet do ODR já existe, tá? Então isso não vai ser um problema. Vai ser o tempo que vai levar para essa conformação. Mas o que a gente vai construir vai ser, alternativamente, ou publicar na página do Observatório de Regionalismo, e se tudo der certo, a gente conseguir ter um grupo de trabalho de qualidade, publicação em formato de relatório. Mas, de minha parte, não vai faltar esse esforço, e eu acho que, tendo esforço também de vocês em fazer esse trabalho conjunto, a gente vai conseguir sim, e eu acho que todo mundo vai sair ganhando nesse processo.
de dar um outro tipo de olhar para os sistemas de avaliação de universidade, que sempre foi para mim uma preocupação de não ter avaliações que não tivessem um significado, não tivessem uma utilidade, tanto para vocês quanto para a universidade, não? Que a gente nunca pode esquecer que a gente está numa universidade pública gratuita, que a gente tem que trabalhar de uma forma responsável e de dar um retorno como integrantes dessa universidade, como membros da universidade, membros discentes, mas também membros da universidade, e dar fazer o seu papel como cidadania pensante e acadêmica nesse processo. Tá? Eu acho que isso também é importante a gente pensar no nosso papel, no papel tanto discente quanto docente, trabalhando dentro da universidade. Tá certo, professor, obrigado. Obrigado, Gustavo. Se alerta para começar é muito bom. Com isso, fechamos? Alguém mais? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no chat? Alguém comentou? Olha, um chat vazio, isso é histórico. Então tá, gente, vou encerrar aqui, a gente está gravando, eu vou encerrar a gravação. Essa aula vai subir para o Classroom, para aqueles colegas do noturno que não tiveram a oportunidade de participar dessa explicação introdutória do curso. Semana que vem vocês vão receber as instruções e os temas para a questão da avaliação. Já está disponível para vocês agora a próxima aula, o vídeo, a documentação de leitura. Então, quem quiser já ir adiantando, já está disponível, mas a ideia é que a gente vai ou disponibilizar isso para vocês sempre na segunda-feira da semana do tópico de aulas. Tá bom? E mais, como é a primeira aula que vai ser daqui a 2 semanas, a gente já resolveu disponibilizar para vocês já ir tendo material de videoaula e de leitura. Luísa, fale. Oi, não, é exatamente o que você já falou. Eu achei que você não ia falar, mas você acabou de falar. Que o material vai ser postado segunda-feira, às 8 horas, já vai estar lá. Então, foi só isso. Ótimo. É isso. Alguém mais? Algo mais? Então, vou encerrar aqui a gravação.